Fala galera, pessoal, hoje eu vou falar sobre neurociência, tá? Mas eu vou falar de neurociência de uma forma meio ampla, tá? Ampla e também não vou me posicionar aqui como se eu fosse um especialista do assunto, tá? Mas eu vou dar a minha visão a respeito de algumas coisas relacionadas a neurônio, tá bom? O que acontece, pessoal? Nas últimas semanas, eu andei pesquisando muito sobre livros, né? Livros. Mas esses livros não necessariamente livros que a gente encontra na internet normal. Eu comecei a estudar livros na Deep Web. Livros na Deep Web são documentos que a gente não encontra na internet normal, mas que tem esses livros lá, né? São chamados livros criptografados. O que acontece? Existe várias, né? Eu ia falar existe uma, mas existem várias bibliotecas. E eu até disponibilizei lá um grupo VIP, né? Que é um grupo gratuito, inclusive. Se você quiser entrar no grupo do Telegram para os inscritos do canal, onde eu falo mais abertamente sobre esses documentos e o que contém dentro deles. Até compartilho o PDF lá para vocês, tá? O que acontece? Na última live que eu falei sobre a Deep Web, eu falei sobre um neurônio específico, né? O neurônio que eu estava falando era o SST+. O SST+, era um neurônio que ele tem uma conexão do estômago com o cérebro, né? Para quem não sabe, na verdade não é nem um neurônio, é uma conexão, na verdade, é uma conexão. Agora eu tô lembrando que é uma conexão que tem entre o cérebro e entre o estômago, aonde você consegue mexer na química do alimento para conseguir induzir uma determinada ação, um determinado comportamento do consumidor, né? Isso pode ser utilizado muito em marcas, né, como Coca-Cola, Pepsi, Guaraná, McDonald's, entre outras marcas super conhecidas que vocês conhecem e que eles provavelmente usam desses artifícios para conduzir o comportamento, né, das pessoas. Querendo ou não, cara, não quer dizer que o produto deles são tão bom, mas assim como a gente já viu em vários filmes, existe uma fórmula mágica. E essa fórmula mágica, na verdade, tem muitos componentes ali que entram em contato com o seu estômago e se conecta com o seu cérebro e te gera certos sentimentos, faz certas conexões, faz certas sinapses neurais que conduzem o seu comportamento àquele que ele quer, né? Que é o quê? Comportamento compulsivo, ou seja, consumir aquilo de novo. O que a gente não pode fazer é deixar isso fazer com que a gente, como eu posso dizer, com que a gente simplesmente ignore esse fato, tá? A gente não entende que existe um sistema por trás, né? E eu falo muito isso aqui no meu canal, que existe um sistema por trás que não tá nem aí pra você, que eles só querem lucro, dinheiro, capital. É só isso que eles querem dinheiro, eles querem retorno. E eles usam muito dessas químicas, usam muito desses artifícios, usam dos sistemas do cérebro. Porque vamos pensar de verdade, você realmente acha que essas pessoas lá de cima do poder, eles não sabem sobre o cérebro? Eles têm tanto poder na mão deles que eles conseguem saber tudo sobre o ser humano. Eles conseguem criar como eu posso dizer, cara, aqueles negócios de descoberta, onde eles fazem descobertas de químicas. Bom, eu não lembro o nome agora. Se você souber, digita aqui no comentário. Eles podem criar para descobrir novas químicas, sabe? Novas receitas. Eles conseguem fazer isso porque eles têm muito poder, né? São muito poder. Eu tô falando das famílias, né? Tô falando das grandes famílias. Inclusive, é uma coisa que eu tinha falado na live sobre a Deep Web, que essas pessoas poderosas, eles têm tanto poder na mão que eles criam problemas, né? E eu até falei na live falei sobre empreendedorismo, que o empreendedor, ele é uma pessoa que resolve problemas, né? Por isso que ele ganha muito dinheiro, porque ele é especialista em resolver problemas das pessoas. Se você parar para perceber,
o mercado em si, ele é baseado nessa questão, nessa premissa, de que tem um problema e o outro resolve, entendeu? Tudo que você comprou até hoje é um problema que você tinha e que você comprou o produto e resolveu. Pelo menos esse é o objetivo, é resolver o problema, na maioria das vezes, tá? Até mesmo comida, tá? E o que acontece? Esses grandes poderosos, eles adquiriram tanto poder, tanto dinheiro, que eles conseguem criar problemas, eles conseguem fazer problemas, eles conseguem fazer as coisas acontecer para gerar problema, para gerar caos. Vou dar exemplos aqui, tenho até medo do meu canal ser bloqueado em falar essas coisas, mas eu vou falar. Coronavírus são coisas que... Aí você vai falar, Jânio, você é cooperacionista? Não sou, mas eu desconfio dessas coisas, tá? Então, assim, eu acredito que essas pessoas poderosas, elas criaram coronavírus e eles já sabiam como ia fazer a solução. Eles iriam fazer uma solução. Porque existem, pessoal, a indústria farmacêutica é uma indústria para quê? Para resolver problema. Porém, não resolve o problema por completo. Quando você vai tomar um remédio, o próprio nome já diz de onde vem a palavra remédio, remediar. O que isso significa? Por mais que você consuma um produto, ele não vai resolver o problema total, ele não vai curar a ferida ali que você tem, ele não vai curar o enjoo que você está tendo, ele vai remediar. O que significa remediar? Remediar é a mesma coisa que vai tampar o buraco ainda saindo alguma coisa, entendeu? Então, assim, e logo algum tempo depois, vai sair um monte de coisa, entendeu? Ou seja, não dura por muito tempo. A palavra remediar significa isso, não dura muito tempo. E a maioria das pessoas não entendem, mas é isso que acontece. Eles criam problemas, criam uma solução, só que é uma solução temporária. Na maioria das vezes, é uma solução que você vai pegar ali e vai durar pouco tempo. Entendeu? Então as pessoas não entendem, mas existe muito isso, tá, pessoal? Existe muito isso. A maioria de nós somos induzidas a ter esse tipo de comportamento que já é pré-estabelecido, já é ditado por outras pessoas, a gente nem percebe, tá? Quando eu comecei a consumir açúcar, eu comecei a perceber o açúcar na minha vida. Por que eu tô falando de açúcar? Porque você vai usando o açúcar, você percebe que quando você para um pouquinho de consumir, você fica com vontade. Da onde vem essa indução? Da onde que vem essa conexão, essa dependência? Vem do neurônio, vem da química, vem da química que eles fazem. O açúcar, eu não sei como é que ele é feito, tá? Vou ser bem sincero, não sei como é que ele é feito por completo. Mas eu sei que aquelas indústrias que eu estava falando, aquelas empresas como McDonald's, Coca-Cola, existe um motivo por trás que eles fazem uma receita, que faz uma química no produto, que é para gerar esse gatilho mental, que é para gerar esse comportamento compulsivo de consumo. Eles fazem exatamente isso, porque existem partes do seu cérebro que faz você ter esse comportamento repetitivo. Eu vou dar um exemplo. Não só no alimento, né? Não só na questão do alimento, mas na questão do cérebro em geral. Se você parar para pensar, a maioria das pessoas não usam o cérebro delas. Por exemplo, você vai falar, Jânio, eu uso meu cérebro sim. Eu lembro a data, eu lembro a hora, eu lembro o dia que nós estamos, né? Essas coisas. Só que eu vou te falar uma coisa, o teu cérebro, isso que você está usando para lembrar a hora, para agendar horário, para essas coisas, cara, o teu cérebro não serve só para isso. Isso daí é menos que 1%, eu chuto a dizer. Então, assim, a gente não foi ensinado a usar o nosso cérebro, por incrível que pareça. Só que as pessoas não entendem isso, tá? E o que acontece? Por que isso acontece? Porque as pessoas não são treinadas a usar esse grande poder que nós temos, que é o nosso cérebro, esse grande computador, é o nosso cérebro. Você vai ver, as matérias que a gente aprende é tudo decorar.
E o cérebro não foi feito só para decorar, cara. O cérebro foi feito para criar. Principalmente criar. Ele é a máquina mais forte para criar. Ele cria tudo. Tem muitas pessoas que falam que a mente cria, né? E tem outras teorias também que diz que a mente é o subproduto do cérebro. Eu tenho as minhas dúvidas em relação a essas duas teorias, tá? Eu às vezes não acredito em uma e eu não acredito em outra, né? Uma hora eu acredito em uma coisa e depois eu acredito em outra, porque é muito convincente as teorias. Inclusive, comenta aqui qual que é essa teoria que você acredita. Você acredita que o cérebro é um subproduto, que a mente é um subproduto do cérebro? Comenta aqui no comentário. O que acontece, pessoal? As pessoas vivem no automático, tá? Existem várias teorias que podem explicar isso, tá? Que as pessoas vivem no automático. Nós temos... Quando a gente olha para as pessoas, a gente vê as pessoas seguindo a vida delas, tá? Porém, esse seguir a vida geralmente é por um padrão antigo. Esse padrão antigo é um código no teu cérebro. Como assim um código, Jânio? Quando eu tô falando com você, quando eu tô te ensinando alguma coisa, quando você aprende alguma coisa comigo, no teu cérebro abre uma gavetinha uma nova gavetinha. Por exemplo, eu ensino para você o que é o neurônio gânglios. Já vou falar sobre ele. Aí você vai falar bem assim, nossa, eu não sabia, neurônio gânglios. Aí vai abrir uma gavetinha no teu cérebro e essa gavetinha vai colocar lá, bum, gânglios, neurônio, bum. Aí vai colocar todas as informações de gânglios ali. O que acontece? Quando a gente nasce, a gente está com o nosso HD, as nossas gavetinhas vazias, sem nada. Só que elas são preenchidas. Por que elas são preenchidas? Porque alguém colocou informações. Quem foi essas coisas que colocaram informações pra gente? Quem foi essas pessoas? Foram nós mesmos, tá? Com as nossas experiências, principalmente com as nossas experiências, vivências, enfim. O problema é que o nosso cérebro ele vai sendo formado do 0 aos 7 anos. O que isso significa? Do 0 aos 7 anos de idade, o teu cérebro está resetado. Então, quando você chega nos 7 anos de idade, é como se todo o programa fosse feito, entendeu? Como assim o programa fosse feito? Imagina uma bicicleta desmontada. É como se você montasse uma bicicleta para você conseguir pedalar, entendeu? Você tem as ferramentas ali você tem toda a estrutura agora para pedalar. O problema é que esses códigos, essas crenças, esses paradigmas, essas visões de vidas, essas percepções da realidade que são passadas pra gente, cria uma bicicleta estragada, entendeu? Ou uma bicicleta que leva a gente para correnteza, entendeu? Então, na maioria das vezes, nós somos conduzidos a viver uma vida que nós não queremos, sem mesmo sabermos por quê, entendeu? Então, o motivo é muitas vezes o código que está no seu cérebro. Desculpa, gente, eu tava solucionando aqui. Até perdi o fio da meada. É o código, né? Falando do código das pessoas, do cérebro. O código que é passado pra gente é essas crenças, esses paradigmas, essas coisas que são induzidas dos nossos antepassados, dos nossos pais, que os nossos pais pegaram dos nossos avós, que os nossos avós pegaram dos nossos tataravós, enfim, e assim sucessivamente. Essas informações vão sendo repassadas até chegarmos em nós. Então assim, pessoal, para a gente gerar esse código que nós temos agora no nosso cérebro, é uma infinita quantidade de informação. Resumo da história. O teu cérebro ele não serve só para guardar informações, tá? Ele serve também e muito mais para criar coisas. Só que para você criar coisas, você tem que ter o programa certo. Como assim, Jânio? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem muito sucesso na vida, uma pessoa que consegue ficar... Eu tenho uma visão otimista das coisas, tá? Eu tenho realmente uma visão otimista das coisas.
talvez vocês não tenham, mas eu tenho uma visão bem otimista das coisas. Eu acredito que para a pessoa ter criado uma realidade muito positiva na vida dela, tipo, saído do nada, do zero, o topo, em termos financeiros, por exemplo, ela teve que usar a criação. E a criação está no cérebro. O problema é que se a gente carregar o programa dos nossos pais, ou seja, os drives mentais, os códigos, os paradigmas, todos aqueles programas mentais, a gente vai pegar aquilo ali e vai exercer uma atividade no nosso cérebro e aquela atividade vai gerar um resultado, entendeu? Porque é inevitável, pessoal, você não precisa pisar no fogo para ver que se queima, entendeu? Você não precisa seguir o que os seus pais estão falando para você seguir para ver se vai dar certo. Você vai olhar o resultado deles ou de quem fez o que eles falou e você vai ver o resultado que teve, entendeu? É muito prático, é muito prático. Tem muitas pessoas que acreditam muito no CLT, mas a gente sabe, olha o resultado aí do desemprego. Olha o tanto de pessoas que ganham pouco, mísero de dinheiro. Então essas pessoas não conseguem ter uma vida boa. Por quê? Porque elas pegaram os drives mentais de outras pessoas. E esses drives pessoal, é o seguinte, eles pegam esses drives e colocam na sua cabeça. E aí vai gerando um negócio chamado sinapses neurais, cara. Ó, eu vou fazer uma coisa para vocês visualizarem. Visualiza você andando na rua da sua cidade. Você tá no centro, tá? Agora eu quero que você simplesmente pare e fique em terceira pessoa e suba. Comece a olhar para você. Você vai ver que você vai subir tão grande, tão alto, que vai chegar um momento que você vai ver a cidade como se fosse um labirinto. Você já viu aquelas fotos de cidade de cima? Parece um labirinto. O que acontece? No teu cérebro é a mesma coisa. Só que quando você nasce, o teu cérebro não tem ruas, não tem estradas. Só que conforme você vai nascendo, você vai crescendo, você vai começar a ter essas ruas e estradas. O problema é que essas ruas e estradas vão levar você muitas vezes para o caminho errado. Isso acontece em todo o sistema, né? Sistema educacional, no sistema econômico, na sociedade em geral. Eles já têm já tem um motivo em querer programar você para criar conexões neurais, sinapses neurais, estradas e ruas na sua mente, para você ter aquele entendimento que eles querem que você tenha. Você entendeu a sacada, gente? Vocês entenderam o nível que a gente está sendo influenciado pelas pessoas, pela mídia, pela sociedade, pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, por todo o mundo? Agora, como é que a gente cria esse escudo? Para a gente criar esse escudo, eu vou abordar esse tema no podcast da psicologia, que vai ser depois desse, provavelmente uma semana depois desse. Então eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se vocês gostaram, deixa o like. O like é uma forma de aprovar, é de dizer gostei, é de dizer, cara, muito bom. Se você gostou mais ainda, comenta e também dê a sua opinião sobre o que eu falei, que isso me ajuda a melhorar. Beleza, pessoal? Muito, muito obrigado e até a próxima.